Antes de fazer a leitura da noite, eu queria que a gente se lembrasse como estava o salão antes da Sônia falar com a gente e como ficou o salão depois da Sônia lembrar da importância desse salão, da importância desses momentos antes da reunião. E pedir que cada um que está aqui hoje e notou alguma diferença, que possa na semana que vem se lembrar dessa diferença, porque terão pessoas que na semana que vem não puderam perceber isso hoje. Mas se você estiver ciente disso, a pessoa lá vai ficar sem graça de conversar alto, de chamar o outro, porque você está com a postura como se a gente for um momento. Então vamos lembrar disso nas próximas reuniões, tá bom? Eu pedi o Ebron para fazer a leitura desse texto, porque é um dos textos que eu mais gosto do universo espírita, do universo de coisas que eu já vi na vida, que é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelos Espíritos de Verdade. Então, eu compartilho com vocês. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber a ordem do seu comando, espalha-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e no cântico dos anjos que lhe associam. Homens, nós nos convidamos ao divino concerto. Tomai a lira, que vossas vozes se unam e que, no hino sagrado, elas se estendam e vibrem ao extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Vamos fazer a prece da noite. Pai amado, Mestre Jesus, em Teu nome, neste momento, clamamos as forças superiores que vêm dar-nos a proteção, o amparo e pedimos. Amplie as nossas capacidades, que a gente possa nessa noite sair daqui, dessa casa, transformados. Amplie a nossa capacidade de amar, amplie a nossa capacidade de entendimento. Abençoa a pessoa que hoje falará conosco em Teu nome. Que assim seja. E hoje, para falar do tema Justiça e Misericórdia, forças complementares, somos nós. Eu de novo, né, gente? E não sou uma metamorfose de Charles Peterson que estava anunciado, não, tá, gente? É uma substituição mesmo. E uma responsabilidade muito grande tratar desse tema, e de maneira especial, nesse momento, nesses dias que antecedem a realização do Encontro Mundial do Colegiado de Guardiões. E para começar a nossa conversa, eu vou tentar ser o mais tranquila e o mais didática possível, porque eu acho que esse tema é da maior importância. E eu mesma precisei me debruçar sobre essas questões, não de agora, mas desde há algum tempo, porque existem situações que envolvem a compreensão desse tema que muitas vezes deixam dúvidas, ou a gente tem dificuldade mesmo de entender esses processos. Já tem algum tempo que eu estou lendo a respeito, por isso que vim para substituir o Charles, porque acho que é preciso a gente prestar bastante atenção nesse momento atual. E antes de começar, eu vou ler uma parte do texto que está no prefácio do livro Os Guardiões. Esse texto é de Leonardo Moller, que é o
especialmente para as pessoas que não sabem, não sabiam, se esqueceram. Jesus é o governador do planeta Terra. Ele é responsável pela humanidade que habita o planeta Terra. Esse Espírito, que aqui no Ocidente é conhecido como Jesus, ele responde pela humanidade no Ocidente e no Oriente. Significa que a raça humana, independentemente da sua etnia, está sob a responsabilidade de Jesus. Jesus tem como seus dois agentes, braço direito e esquerdo, agentes da justiça e da misericórdia. Miguel, o mesmo São Miguel Arcanjo, conhecido da Igreja Católica, que é o agente da justiça, e Maria de Nazaré, sua mãe, que é agente da misericórdia. Esses agentes, eles respondem pelo equilíbrio da humanidade. Eles respondem e se responsabilizam por essas forças denominadas justiça e misericórdia, para que elas atuem em equilíbrio no universo. Então é importante que a gente saiba disso. E eu fui olhar lá no dicionário, arcanjo, porque Miguel é o único espírito que tem esse título de arcanjo. E arcanjo significa o anjo que atua como mensageiro em missão especial. Então só existe um com o título de arcanjo, que a gente conhece, que nós conhecemos, tá? Então eu quero ler aqui rapidamente um texto, como eu disse, que está no prefácio do livro Os Guardiões, o texto do Leonardo. E ele começa com uma citação bíblica: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí começa o texto do Léo. Este Jesus que consola os oprimidos e aplaca as dores, tem sido ensinado e apreendido pela humanidade, especialmente pelos cristãos, com relativo êxito nos 2 últimos milênios. Mas o Cristo meio e cálido reflete toda a personalidade deste homem fascinante. Com menos sucesso, se integram à sua imagem passagens como aquela em que expulsou os vendilhões do templo aos berros, derrubando mesas, ou em que discursou durante todo o capítulo do Evangelho para repreender e dirigir os piores impropérios aos poderosos da política e da religião à época, ou mesmo quando disse as célebres palavras: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. E que Jesus é esse, afinal? Já passou pela cabeça de vocês essa pergunta? Que Jesus é esse, afinal? Nós, em especial, e eu me incluo nesse grupo, nós que viemos de uma formação religiosa católica, aprendemos o Jesus que diz: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, Jesus, que é puro amor, pura misericórdia, compreensão. Que Jesus é esse que, na mesma medida e com a mesma intensidade, diz: hipócritas, fariseus hipócritas, vós sois túmulos caiados, que por fora são brancos, mas por dentro há podridão. Vocês já pararam para pensar nisso? Todo mundo, quem é essa pessoa que, com a mesma intensidade que chama para si os pequeninos, com a mesma intensidade aos berros, censura, critica, chama a atenção? Às vezes, para mim, pelo menos para mim, dentro da minha formação católica, eu levei muito tempo para entender isso. Entender também a orientação e a afirmativa de Jesus quando ele diz que seja
seja o seu sim, sim e o seu não, não. Porque a gente vem de uma formação, a gente traz um arquivo de que o amor resolve tudo. Que com o amor e com a paciência, com a calma e com a tranquilidade, a gente vai resolver qualquer problema. Mas, na verdade, o que a gente sabe sobre o amor? O que nós entendemos de amor? Então, é sobre essa ótica que eu quero conversar um pouquinho com vocês. E vou pedir que vocês tenham paciência, bastante paciência, porque é muito importante, para mim, em primeiro lugar, conseguir trazer para vocês o resultado do que eu pensei, do que eu trabalhei nesses dias todos, ou nesses meses, lendo e relendo, porque diante de tantas questões que surgem no nosso cotidiano e de tantas dificuldades mesmo de compreensão de determinadas situações, eu precisei me debruçar muito sobre esses textos para como conseguir compreender essa força ou essas forças complementares que são chamadas justiça, representada por Miguel, e misericórdia, representada por Maria de Nazaré. Então, eu quero comentar com vocês o seguinte: justiça e misericórdia são virtudes. E existem alguns filósofos que dizem o seguinte: que o homem não é um ser virtuoso por natureza, mas que ele traz em si todo o potencial e a capacidade de desenvolver as virtudes. E que a nossa estadia, ou o nosso estágio no planeta Terra, ele tem por objetivo exatamente levar-nos à conquista das virtudes. Aí eu fui ler um pouquinho sobre a questão das virtudes. Esse aprendizado que está na base do processo da construção do nosso autoconhecimento. Deixa eu ver se eu vou conseguir usar isso. Se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda. O que é uma virtude? Talvez se você for apagar essas duas primeiras aqui, Eva, não sei, porque eu botei uma letra clarinha. Vamos lá. O que é virtude? O que a gente entende por virtude? Quando a gente fala em virtude, o que tem na cabeça de vocês? Uma qualidade. O que mais? E tudo que eu vou dizer aqui, gente, que vocês vão ver escrito, não são ideias minhas não, tá? Vocês vão ver que está tudo entre aspas, porque isso aqui eu tirei de alguns livros de filosofia e eu achei que são bem interessantes. Então, virtude é poder, mas é um poder específico. A virtude de um ser é o que constitui o seu valor, a sua excelência própria. Então, se a gente disser assim, por exemplo, qual é a virtude de uma faca? Qual que é a virtude de uma faca? É cortar. Ela tem que cortar. Não é verdade? Qual é a virtude de um veneno? É matar. Não é? Então, a virtude, ela é o valor, é o poder, é a excelência daquilo que o indivíduo ou o objeto, aquilo que ele faz. Se a faca, ela corta um legume, uma fruta, ou ela corta uma pessoa, ela deixou de cumprir a virtude dela? O que vai determinar se ela deve cortar a fruta, o legume ou uma pessoa? O que vai fazer a diferença? É quem punha essa palavra, não é verdade?
a virtude do veneno? Quem utiliza? Quem utiliza? Então é importante que a gente entenda, pelo menos para mim foi muito importante entender isso. Essa virtude é a excelência do que se faz. Para o ser humano, então, será que eu consigo? A virtude de um homem é querer agir humanamente. Nós estamos encarnados aqui para aprender a ser humanos, expressando todo o nosso potencial de ser humano. E nós não aprendemos que somos a imagem e a semelhança de Deus? Nós não somos irmãos de Jesus? Essa fraternidade, então, nos traz um referencial. Por isso que entre nós espíritas, nós repetimos que Jesus é o único modelo, é o guia, é aquele no qual devemos nos inspirar. O espírito mais perfeito, evoluído, que pisou nesse planeta. E nós estamos aqui para, num processo reeducativo, que durará tantas reencarnações quantas forem necessárias para alcançarmos a perfeição. Um dia, nós sabemos quando, estaremos semelhantes a Jesus. E quando nós estivermos iguais a Ele, Ele já estará muito à nossa frente, porque Ele já cumpriu todo o processo de aprendizado. Então, as nossas reencarnações e as nossas experiências terrenas têm como objetivo levar-nos a expressar a nossa excelência enquanto seres humanos. Tá? Então, a virtude é um poder específico que o homem tem de afirmar sua excelência própria, a sua humanidade. Mas como que nós vamos, então, conquistar essa excelência? Como que nós vamos chegar ao ponto de nos tornarmos virtuosos, uma vez que nós, como todo ser humano, não nascemos virtuosos? Nascemos com a capacidade, o potencial, a semente para nos tornarmos. Toda hora tem que pensar antes. Então vejam bem, começando a falar sobre a virtude chamada justiça. A justiça, ela existirá se a fizermos. Como fazê-la sem saber o que ela é ou deve ser? Como que nós vamos falar de justiça se a gente não souber o que é justiça? Então, alguns filósofos dizem o seguinte, que das 4 virtudes cardeais, a justiça é, sem dúvida, a única que é absolutamente boa. É a única, porque ela não depende de nenhuma condicionante. E daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou falando. A justiça, ela será feita se houver um agente, alguém que a faça. E aquele que exerce a justiça é o justo. Ela não depende de nenhuma condicionante. Ao contrário das outras 3 virtudes, que são denominadas virtudes cardeais. Então veja bem as outras 3 virtudes cardeais. A prudência, a temperança ou a coragem só são virtudes a serviço do bem. Ou relativamente a valores, como por exemplo a justiça. Então o que significa isso? Uma pessoa, pelo simples fato de ser prudente, de ter temperança ou de ser corajosa, significa que ela seja virtuosa? Vocês acham que significa? E por que ela não obrigatoriamente ela é uma pessoa virtuosa?
se elas estiverem a serviço do bem. A pessoa que é previdente, o simples fato aquela pessoa que tem como virtude a temperança, ela, obrigatoriamente, ela é uma pessoa virtuosa? Depende. Depende em que circunstância ela está empregando a temperança. Depende. Então é muito interessante quando a gente diz que a justiça ela é a única, que é pura, que ela não depende de nada. A serviço do mal ou da injustiça, a prudência, a temperança e a coragem seriam virtudes. Não seriam virtudes, mas seriam talentos. Aquele talento, aquela capacidade da pessoa que tem de ficar maquinando as coisas, medindo os prós e os contras para alcançar os objetivos aos quais ela se propõe, mas sem ter o cuidado de zelar pelo bem, pela segurança do outro. A gente não pode dizer que uma pessoa meticulosa, cuidadosa, prudente, ela seja obrigatoriamente uma pessoa virtuosa, porque ela pode estar usando todos os seus talentos, toda a capacidade que ela tem de criação, de organização, de planejamento, de mediação para o mal. Então aí não seria uma virtude. A justiça é uma virtude como as outras. Ela é o horizonte de todas as leis, de todas e a lei de sua coexistência. Aristóteles diz que a justiça é a virtude completa. Completa. E a justiça, ela tem por obrigação conter o mal, delimitar. E é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Qual é o papel da justiça? Pai João nos disse uma vez, há algum tempo, que não há livre-arbítrio para o mal. Não existe livre-arbítrio para o mal. A gente às vezes se arrora em dizer que tem o direito de escolher e de fazer aquilo que a gente bem entender. E é muito interessante a gente pensar que a justiça, ela vai interferir e vai interromper um processo no momento em que aquele processo ele for causar um mal maior. E aí a gente às vezes pergunta, mas e o meu livre-arbítrio? E uma vez numa aula, numa reunião, numa discussão, o Pai João foi muito categórico conosco, nos ensinando isso. Não existe livre-arbítrio para o mal. Então aí a gente pode se perguntar, mas e todas essas situações que nós estamos vendo acontecer em torno de nós? De violência, de agressão, tudo isso, essa perturbação que nós estamos vivendo no mundo não é só no Brasil, né? Mas às vezes o nosso olhar está só para o Brasil. Como que a gente pode dizer então que não existe livre-arbítrio para o mal? A justiça vem nos dizer que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. A lei de ação e reação fala disso. Podemos semear aquilo que nós quisermos, mas nós vamos escolher de acordo com a nossa semeadura. E haverá um momento em que aquele mal será contido. Essa é a função de Miguel e dos seus agentes. Conter o mal. E é muito interessante porque às vezes a gente fica pensando, e eu gosto muito de trazer essas questões para o cotidiano. Quando a gente, às vezes, na nossa vida aqui, de relação, a gente não entra em contato com pessoas que vivem à margem da sociedade, vivem na marginalidade, e às vezes essa realidade fica muito distante de nós. Então, eu costumo viver essa experiência muito mais dentro das reuniões mediúnicas
que são delinquentes, que são bandidos, que precisam de um processo de reeducação decisivo, a justiça divina se faz presente naquele instante, cerceando a liberdade de ação daquele indivíduo. Aí passa por aí a nossa compreensão de que não existe o livre-arbítrio para o mal. Eu posso até, durante algum tempo, permanecer, fazer alguma coisa que resulte em prejuízo dos outros. Mas num dado momento, aquilo será cerceado. E será cerceado para que, inclusive, não apenas para impedir um mal maior em relação aos outros, mas também para impedir que eu me comprometa ainda mais. Porque a lei de educação do Espírito, ela vale para todo mundo, independente da circunstância, da situação e do momento. Em algum instante, haverá uma intervenção maior para me impedir de me comprometer ainda mais. E aí nós estamos entrando já na ação conjunta dos agentes da misericórdia, que nós vamos falar daqui a pouco. Gente, está claro o que eu estou falando? Está ficando meio confuso? Se vocês entenderem, vocês me falam que não estão entendendo? Porque na minha cabeça, eu estou aqui maquinando para poder tentar trazer de uma maneira que seja clara. Mas se por acaso não ficar claro, vocês sinalizem para mim. Porque é muito importante entender esse processo. Então, se não estiver claro, eu quero que vocês me digam, tá bom? Então, vamos continuar. E aí, nós estamos falando de misericórdia e justiça como forças complementares. Não é possível, né? Para que a balança ela esteja em equilíbrio, é necessário que essas duas forças estejam em equilíbrio. É necessário que tanto os agentes da justiça, aqueles que trabalham sob o comando de Miguel, quanto os agentes da misericórdia, aqueles que trabalham sob a orientação de Maria de Nazaré, eles estejam trabalhando juntos. É imprescindível que isso aconteça, tá? E por que isso é imprescindível? Porque não é possível. Nós que estamos no processo de aprendizado e de reeducação, que estamos aprendendo ainda a definir, entender os nossos papéis, a gente ainda não tem elementos suficientes para se colocar, né, integralmente, e nem é assim que é para ser mesmo, de um lado ou de outro, porque a justiça e a misericórdia, elas fazem parte do nosso processo de aprendizado, enquanto seres humanos em busca da expressão da sua excelência como seres humanos. Então, é preciso que a gente entenda também o que é misericórdia, para que a gente possa entender como que isso se dá no nosso cotidiano e no exercício dos nossos papéis. Muitas vezes, a misericórdia ela é confundida com a compaixão, que é uma outra virtude. Mas compaixão não é misericórdia. A compaixão, ela é a capacidade de você atender o outro em sofrimento, se envolver com o outro e, às vezes, dependendo da circunstância, até se envolver no sofrimento do outro. Não se colocar no lugar, mas trazer para si aquela situação. Isso é compaixão. Você socorrer aquele indivíduo, cuidar do indivíduo. Isso é compaixão. Você entender toda aquela dinâmica que envolve aquela pessoa dentro de um determinado processo. Misericórdia é a sua capacidade de perdoar
perdoar o outro é a sua capacidade de não odiar. Mas como que a gente pode ser, ou se aventurar a ser um agente da misericórdia, se a gente mal sabe o que é o perdão? Nós aprendemos durante muito tempo que perdoar é esquecer. A gente esquece a ofensa. Isso não é perdoar. Perdoar é um processo muito mais complexo do que isso. Um dos textos mais interessantes, que eu acho assim, mais acessíveis, um dos melhores textos que eu já li sobre perdão, está no livro Cura e Autocura, de Andrei Moreira. Ele fala de uma forma tão clara, tão objetiva. É uma aula sobre o perdão e o processo de perdoar. Perdoar não é esquecer. Até porque quando a gente esquece, a gente abre a possibilidade daquela situação se repetir. Então perdoar não é esquecer. E se eu não sei o que é perdoar, como que eu vou me aventurar a ser ou a conquistar essa virtude chamada misericórdia, se eu não sei o que é perdão? Tem um filme mais antigo, muito bonito, que vale a pena assistir, para quem quer consolidar ou buscar mais elementos para consolidar esse aprendizado do perdão. A versão dele em português, o título é Uma Longa Viagem. É excepcional, maravilhoso. Alguém já assistiu? Vale a pena assistir. Estudem lá o texto do Andrei sobre o perdão, lá no livro Cura e Autocura, e depois assistam o filme Uma Longa Viagem. Façam esse exercício. Vocês vão ver que incrível esse aprendizado. Então, como que nós podemos falar nessa virtude, misericórdia, se a gente não sabe o que é perdoar? Se a gente ainda engatinha dentro desse aprendizado? Nós ainda não temos, ou estamos desenvolvendo, estamos no embrião ainda do desenvolvimento do conhecimento da conquista da misericórdia. Porque misericórdia não é você se compadecer do outro. A compaixão, ela pode nos levar à conquista da misericórdia. Porque a compaixão nos leva a nos aproximar do outro, a cuidar e acolher aquele que está em sofrimento. Mas é diferente. Porque a gente perdoar uma pessoa que sofre é muito mais fácil do que você perdoar alguém que não está em sofrimento. Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente tem uma diferença, um problema, com um irmão, com o pai, ou com a mãe, ou com um amigo, e esse pai, mãe, amigo ou irmão adoece, vai para a cama, se torna um doente acamado, o que a gente faz? Dá uma aflição na gente, uma pressa de aproximar daquela pessoa e perdoá-la. A gente nem pede a ela que ela perdoe a gente, não. A gente, eu te perdoo de tudo que você fez comigo. Às vezes, dependendo do estado de consciência que a gente está, a gente até pede, me perdoe por aquilo que eu te fiz. Mas isso não é muito comum, não. Mas é porque aquela pessoa está em sofrimento. E a gente se sente tão compelido a ir lá pedir perdão, porque naquele momento eu vou mostrar para aquela outra pessoa que eu sou superior, eu superei, eu já esqueci a falta que você me fez, então eu vim aqui para perdoar, você fala, fique bem, fique tranquilo. Mas é gente perdoar alguém que não está em sofrimento? Alguém que pisou no seu calo, te
encarnação, a gente vai aprender a perdoar. E quando a gente aprende a perdoar, a gente diminui a distância no aprendizado do não odiar. Quando Jesus estava com seus apóstolos, hipócritas, até quando estarei convosco, raça incrédula? Ele não estava com ódio dos apóstolos, não. É tanto que ele saía daquela repreenda e ia com os apóstolos para poder visitar e proceder à cura. Se ele tivesse com ódio no coração dele, ele não ia fazer isso, não. Ele não ia sair dali para curar. Então é importante a gente entender que há uma diferença, há uma grande diferença entre ser compassivo e ser misericordioso. Não há uma distância, mas é diferente. A misericórdia, ela é o contrário do rancor. Rancor é ódio. É aquele sentimento estagnado, parado, que corrói a alma da gente. Isso é rancor. A misericórdia é o contrário disso. É a capacidade de não odiar. Quando uma mãe, agora resguardando todas as proporções, tá, gente? Por favor. A gente sabe que a expressão do amor, resguardando todas as proporções, eu repito, a expressão do amor entre nós, que mais se aproxima do amor de Jesus por nós, é o amor de mãe. Mas não o amor adoecido. Por isso resguarda-se todas as proporções. Quando uma mãe, ela repreende o filho, ela impede que o filho faça ou tome uma atitude que ela sabe que vai colocar em risco a sua segurança, ela não está com rancor no coração, não. Ela está exercendo o seu papel de cuidadora. Ela quer preservar a segurança daquele filho. Ela está assumindo o seu papel. Essa é a grande diferença. Quando você chama um amigo, um companheiro seu, às vezes você fala alguma coisa, qual é o sentimento que está te movendo? Por que você está fazendo isso? O que tem aqui dentro do seu coração? Qual é o sentimento que você tem? Qual é a força que te move? Porque o amor, mais do que um sentimento, é uma força. É a capacidade que a gente tem de movimentar um conteúdo energético em favor, em prol de alguém ou de uma situação. É diferente de você estar com raiva, estar com rancor. A misericórdia, ela é o contrário do rancor e do ódio. É você ser capaz de fazer uma interferência, de você coibir o mal sem ódio. Por isso que Jesus é o nosso modelo e a nossa referência. Com a mesma força e com o mesmo sentimento que ele acolhe, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Ele acolhe a todos nós. Da mesma forma, ele coloca limite naquilo que precisa ser colocado. E é muito interessante essa ação dos agentes da justiça. Deixa eu ver se já está na hora de eu falar o que eu estou querendo falar, porque eu já estou. Aí eu já falei que a compaixão é mais afetiva, natural, mais espontânea. A misericórdia ela é mais difícil e mais rara. Porque a misericórdia, a vivência, a conquista dessa virtude, ela é mais difícil porque ela pede de cada um de nós uma análise. Ela não é algo tão espontânea. Quando você parte para um processo de perdão a alguém, você precisa analisar a situação. Lá no livro, Andrei mostra 3 etapas. Tem um roteiro, é ótimo. Ele te fala
situação para que você chegue ao processo do perdão. Não é automático. Você precisa decantar o processo. Então, para você conquistar essa virtude, construir essa virtude, você precisa se dedicar ao processo do aprendizado do perdão. Eliminar de dentro de si o ódio. Raiva todo mundo sente, gente. Isso é natural. Isso é do ser humano, a gente sente raiva. Você fica com raiva, você quer esbofetear uma pessoa. Isso é natural. Agora, o que eu faço com a minha raiva? Aí já é um outro processo. É isso que vai pedir de mim uma análise, um cuidado, um zelo, para que, diante do objetivo que eu quero alcançar, como que eu vou transformar esse sentimento de raiva? É um exercício. Por isso que a misericórdia é uma virtude mais rara e mais difícil de ser conquistada, porque ela pede uma análise mais profunda, um cuidado maior. E não sei voltar, deixa isso. Voltou. Então, vejam bem. Eu quis voltar porque eu não quero chegar naquele outro design, eu passei errado. Eu e essa tecnologia não somos muito compatíveis, não, gente. Acho que só na próxima reencarnação. Mas vejam só. Então, a gente precisa ver o seguinte. A conquista dessas virtudes, ela não vai acontecer separadamente. Como nenhum dos aprendizados que nós temos acontece separado. Nós vamos aprendendo dentro das experiências que a vida nos apresenta. Justiça e misericórdia são forças complementares, porque elas precisam andar juntas. A justiça, sem a misericórdia, ela pode se tornar irracível. E a misericórdia sem a justiça pode se tornar permissiva. Não que a virtude seja assim, mas é porque nós estamos ainda no processo de aprendizado. É preciso que a gente traga para junto das nossas ações a proposta do desenvolvimento dessas virtudes. Quando a justiça atua, interferindo o mal, ou interceptando o processo, impedindo a evolução do processo, imediatamente a misericórdia atua junto. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver um olhar para a necessidade da ação da misericórdia, a intervenção da misericórdia, nós vamos pegar aquele indivíduo que está inserido naquele contexto e nós vamos fazer o quê? Justiça. Vamos condenar ele ao fogo do inferno, porque ele errou. E não é esse o papel da justiça. O papel da justiça é interromper o processo, interceptar o mal. O papel da misericórdia entra levando aquele indivíduo ou aquela situação ao processo da reeducação. Esse é o grande objetivo dos nossos processos reencarnatórios. Reeducação do espírito. Não basta prender o marginal e colocá-lo dentro da cadeia. Se ele não tiver o processo reeducativo, ele vai sair para a sociedade de novo pior do que ele entrou. E conosco, dentro dessa escola chamada Planeta Terra, é a mesma coisa. Se nós não tivermos um olhar para a necessidade de reeducação, para o processo reeducativo que representa todas as nossas reencarnações, nós vamos continuar no mesmo ciclo. Por isso é tão importante que justiça e misericórdia caminhem juntos.
Da mesma forma que a misericórdia, se ela não tiver o olhar atento, a análise, o aprofundamento, ela pode se tornar permissiva, porque começa então a confundir com a compaixão. E aí a gente vai abrir espaço para que o mal ele possa proliferar. Está claro isso, gente? É a mesma coisa quando você tem, por exemplo, uma criança, e quem tem filhos ou convive com criança, ou convive com tão pequeno, adolescente, seja lá como for, a gente vê claramente quando se é um pai ou uma mãe, ou um educador ou observador, você vê claramente quando os limites estão sendo testados. A criança, quando pequena, quando ela começa a andar, ela começa os passinhos aos poucos. Aí ela tem uma escada em casa, ela sobe o primeiro degrau e ela olha para ver se papai e mamãe estão olhando. Se papai e mamãe não falam nada, ela sobe o segundo degrau. Ela para e olha de novo. Se ninguém disser nada, ela vai subir o terceiro, o quarto, o quinto degrau até o último e vai se colocar em risco de queda. Então, a gente pode deixar, mas o nosso senso de responsabilidade com a segurança daquele indivíduo que está sob a nossa tutela, ele vai dizer: para aí, você não pode subir. A gente coloca aquele portãozinho, aquela cancelinha para a criança não atravessar a porta da cozinha para dentro, para não subir a escada, para não chegar na sacada. Não é assim que acontece? Com o adolescente é a mesma coisa. Quando o adolescente começa a querer sair, você marca o horário, você vai chegar em casa. Na minha época, o máximo era 10 horas, agora 10 horas os meninos estão saindo, né? Mas eu tenho que falar da minha época, porque dessa época agora eu não sei. Então, 10 horas você chega em casa. Aí na primeira, segunda, terceira vez chegava 10 horas. Aí da quarta você já chegava 10h15. Chegava assim, meio ressabiado, para ver. Não aconteceu nada? Na próxima você chega às 10h30. Não aconteceu nada? Você chegava às 11 e aí vai avançando. Conosco aqui, espíritos reencarnados, né, nessa grande escola chamada Planeta Terra, é a mesma coisa. Nós temos liberdade vigiada. Alex Arthur nos disse uma vez, Alex Arthur é um dos nossos orientadores espirituais, ele nos disse uma vez o seguinte, que nós temos uma ilusão de livre-arbítrio. E aí ele disse assim: se a gente conhece, vocês conhecem aquela gaiola que a gente coloca papagaio, com uma correntinha? Conhece, gente? Ele diz assim: você sabe o que é isso? Aquela correntinha é o tamanho do livre-arbítrio que vocês têm. Vocês vão com o livre-arbítrio até um certo ponto. Porque no momento em que vocês colocam em risco a segurança de vocês, ou a segurança daqueles que estão em torno, nós interferimos. E nós que somos espíritas, ouvimos isso com muita frequência, quando a gente ouve, por exemplo, um espírito encarnado ou desencarnado, ele diz assim: fulano está doente, fulano de tal está assim, está assado. Ele deu uma cerca que foi colocada para evitar um mal maior. De repente aquela pessoa estava se colocando em risco a sua reencarnação. Acontece um problema, uma parada obrigatória, para que o indivíduo tenha tempo de refletir e retomar o caminho, para que ele não se afaste do seu propósito. Esse é um cuidado que Jesus, através dos seus agentes da justiça e da misericórdia, tem para com todos nós. E nesse momento tão conturbado do nosso planeta, não apenas no Brasil,
Basta que a gente leia os noticiários, basta que a gente acompanhe os noticiários internacionais, para que a gente veja quão conturbada está a situação do planeta. A gente percebe nesse momento a necessidade intensa de trabalho. Os agentes da justiça estão sendo convocados a assumir a sua postura para colocar um fim numa série de processos que estão em andamento. Isso não exime os agentes da misericórdia de atuarem fazendo a parte que lhes compete dentro do processo. É importante que cada um de nós saiba qual é o seu papel na sociedade que vive, no contexto onde está. Enquanto mãe de família, enquanto pai de família, enquanto educador, enquanto profissional, enquanto cidadão, qual é o meu papel? Onde que eu me encaixo? Qual é a minha missão? A minha missão tem a ver com os agentes que decretam o fim da maldade? Ou está mais intimamente ligado àqueles agentes que trabalham no processo reeducativo? Qual é o meu papel? Para que cada um faça o seu melhor, para que nesse processo de conquista da virtude, cada um expresse o melhor de si como ser humano. Não há tempo mais para a gente ficar parado, esperando que as coisas aconteçam, esperando que mude. Muda o quê? O que vai mudar, se não as pessoas que estão matriculadas nessa grande escola chamada Planeta Terra? Nós espíritas ouvimos durante muito tempo, sabemos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. O que significa isso? Um planeta onde ainda há predominância do mal. Ele vai se tornar um planeta de regeneração. Mas para ele sair de um estágio para outro, nós temos um período regenerador. Um período onde nós todos somos chamados a assumir a nossa postura, o nosso papel como cidadão. Já há anos, nós que somos voluntários aqui na Casa de Averilda, ouvimos os Espíritos nos dizer da necessidade de assumirmos a nossa posição, de sairmos de cima do muro, cada um fazendo o papel que lhe compete, cada um fazendo a parte que lhe foi designada a fazer. De repente, eu não sei, não dou conta, de repente não dá com o meu perfil brandir a espada, mas eu posso fazer a minha parte no processo educativo, eu posso trabalhar nesse processo de orientação, de reeducação de espíritos, porque nem todos nós, nem todos se sentirão ou se terão um perfil para brandir uma espada, e isso é natural da natureza humana. Mas cada um de nós precisa fazer a sua parte. Cada um de nós tem que assumir o seu papel. Dentro de casa, como dona de casa, como mãe de família, como educador, seja em casa ou na escola, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Consciente de que, ao colocar um ponto final em determinada situação, você está fazendo aquilo, não é porque você está com ódio, com raiva, não, é porque você está consciente de que aquela situação não pode mais continuar. Dá para entender? Está claro, gente? Não é a
Então, meu filho, você não vai mais fazer isso. Dessa forma não dá para ser. Fulano, não vai ser assim. No meu local de trabalho, eu não quero que seja dessa forma, porque isso não nos levará ao objetivo que nós temos a alcançar. Nós todos estamos sendo chamados, convocados a assumir o nosso papel. E o exercício desse papel nos levará à conquista da excelência como seres humanos. É a conquista das virtudes. É a coragem de se posicionar diante daquele processo que precisa ser trabalhado, que precisa ser interrompido, mas de uma maneira consciente. Não é agir pelo impulso, no influxo da emoção e da raiva. E nós temos sérios problemas, sérios comprometimentos emocionais. Por isso que lá no início eu coloquei aquela frase da importância do processo do autoconhecimento. As minhas reações, elas advêm de uma resposta emocional ou de um raciocínio? Eu preciso identificar, eu consigo fazer essa diferença? Porque mesmo que num dado momento eu respondo impulsivamente a determinadas coisas, e isso é natural do ser humano, mas eu preciso ter a capacidade de parar e pensar a respeito. Será que aquilo que eu fiz foi o mais adequado? Será que há uma outra possibilidade? Da forma como eu fiz, o objetivo será alcançado? Senão, nós vamos perder tempo, perder energia e perder a possibilidade de crescimento e de aprendizado. Mas isso é uma coisa muito mais interna. Isso faz parte de um processo interno, de decisão interna, de autoconhecimento. Da gente não se conformar com a situação que está posta. Gente satisfeita que faz mudança. Gente que está satisfeita e pleno não precisa fazer nada de diferente. Justiça e misericórdia precisam caminhar juntos para que o mal seja impedido e para que o processo reeducativo se dê. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta ao Espírito Bernardi qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. E o Espírito Bernardi responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Se a gente não for capaz, ou enquanto, melhor dizendo, a gente não for capaz de reconhecer as nossas próprias imperfeições, sermos indulgentes com elas e trabalharmos em favor de rever, reeducar, superar tudo isso, como que a gente vai caminhar para um processo de conhecimento de perdão, de auto-perdão, de perdoar o outro? Fica tudo no plano das ideias. A maior caridade que nós podemos fazer não é caridade material, não. É a caridade do autoconhecimento. É a caridade de sermos capazes de entender a imperfeição nossa primeiro, para depois conseguirmos entender, compreender e aceitar a imperfeição dos outros. Todo o nosso processo passa por isso. Tudo que a gente faz precisa passar pelo processo de autoconhecimento. Senão não é possível sequer a gente definir qual é o papel, qual é a missão que a gente tem aqui para fazer. Então a proposta que eu queria trazer hoje é justamente a gente pensar sobre isso. Nós estamos às vésperas de um grande encontro de trabalho, que é o primeiro encontro mundial do Colegiado de Guardiões da Humanidade. Uma instituição sem fins lucrativos, fundada por nós, no primeiro, que tem como objetivo fomentar esses estudos, essas propostas de reflexão, de capacitar-nos para atuar sobre a orientação
de Miguel e dos seus guardiões no processo da justiça, para que a gente possa desenvolver essa virtude, para que possamos nos tornar pessoas justas. Nós precisamos mergulhar nessa nossa realidade interna, conhecer o sentimento que nos move, conhecer o nosso papel e entender que justiça e misericórdia precisam andar de mãos dadas. A justiça sozinha se torna irracível, a misericórdia sozinha torna-se permissível. É um risco muito grande. Então nós que estamos aqui, e em especial nós que estamos matriculados no colegiado de guardiões, que estamos buscando esse aprendizado, que estamos buscando essa capacitação, precisamos mergulhar nesse processo de autoconhecimento, para que a gente possa ser uma ferramenta adequada, um instrumento afinado com essas forças complementares denominadas justiça e misericórdia. Eu espero que vocês tenham aproveitado pelo menos um pouquinho e que possam levar um pouquinho dessas reflexões para o dia a dia de vocês. Muito obrigada. Então vamos pedir que essas reflexões da noite se estejam durante a semana, né? Porque a gente vai precisar de mais tempo.